Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um assunto a respeito do qual eu já queria falar há algum tempo aqui no canal. Eu vou com muita calma, porque sei que é um assunto complexo, é um assunto polêmico, que é exatamente uma reflexão a respeito da seguinte pergunta: existe racismo no Brasil? E se existe, de que natureza seria ele? Como eu falei, é um assunto polêmico, vai ser um vídeo até certo ponto subjetivo, embora eu creia que a experiência a respeito da qual eu vou falar aqui não seja assim, necessariamente uma exceção. Esse assunto também está ligado a um outro tópico que eu ainda não falei aqui no canal, e com esse vídeo eu começo a falar um pouco sobre esse assunto, que é a profecia do Quinto Império, uma profecia que é desconhecida pela maioria esmagadora dos brasileiros, mas assim, é uma profecia da qual eu sou um adepto. Então você que já ouviu falar dessa profecia ou dessa teoria, cá está alguém que acredita no Quinto Império e, portanto, é um quinto imperialista. É claro que eu não faço nos moldes dos quinto imperialistas clássicos, né, que defendem, muitos deles, uma dinastia portuguesa, inclusive, que haverá de reinar sobre, então, esse quinto império ou uma nova humanidade que surgirá a partir desse chamado Quinto Império. Bom, então eu faço parte da tradição que vê nesse Quinto Império uma perspectiva espiritualista e outra, não é uma perspectiva só lusitana, é uma perspectiva luso-brasileira. Portanto, o Brasil faz parte desse império. Hoje, né, isso que nós temos aqui denominado de Brasil, essa extensão do território no mundo, é onde vai surgir então esse Quinto Império. É uma das formas de denominar essa profecia. Você pode chamar também de Era do Espírito Santo. Eu até prefiro esse nome ao invés de Era de Aquário, até porque a Era de Aquário é uma perspectiva muito ligada ao pessoal da teosofia, do qual eu discordo em vários aspectos, inclusive nesse. Eles acreditam então que esse Quinto Império ou a Era de Aquário haveria de se iniciar naquilo que hoje é o território dos Estados Unidos. Eu discordo dessa perspectiva exatamente por conta de um dos tópicos que eu vou abordar aqui nesse vídeo hoje, que é a questão da miscigenação que aconteceu no Brasil e não aconteceu nos Estados Unidos. Então assim, eu não vou me aprofundar muito agora sobre essa questão do Quinto Império. Muita gente pode até estar escandalizada, né? Nunca ouviram falar disso. O que é isso que o Duarte está falando? Pesquisem. É um tópico interessantíssimo. Tem um outro vídeo aqui no canal a respeito do amor expansivo, que para mim é uma outra faceta desse Quinto Império ou da Era do Espírito Santo. Não vou me aprofundar muito agora falando sobre esse Quinto Império, porque vão ter outros vídeos, principalmente no futuro, quando eu trouxer à tona alguns assuntos que eu ainda não falei aqui no canal. Mas é fundamental entender então que a forma como eu vou abordar a questão do racismo no Brasil está diretamente ligada a essa questão do Quinto Império. E por que eu digo isso? Porque a miscigenação é um aspecto fundamental. A miscigenação das raças humanas é um aspecto fundamental nessa nova humanidade que haverá de surgir, é claro, depois daquilo que nós cristãos também denominamos escatologicamente de Apocalipse, enfim, mas não vou aprofundar muito nesse tópico agora, porque eu quero abordar essa questão então do racismo, até porque é um assunto que está em voga agora. Muita gente tem falado sobre esse assunto por conta daquele segurança negro que foi morto lá nos Estados Unidos por aquele policial. Então, a grande questão que eu quero colocar aqui é, em princípio, falar de racismo no Brasil chega a ser uma piada, sabe? Porque falar de raça num país que teve a miscigenação que o nosso teve é algo bastante complicado, e os níveis de miscigenação das raças que aconteceram no Brasil são extremamente profundos, como eu vou até demonstrar aqui num caso prático logo na sequência. Portanto, no Brasil, o que nós temos em geral é, na verdade, aquilo que eu chamaria de um preconceito melanínico, ou seja, um preconceito por conta da pigmentação da cor do sujeito. E por que eu digo isso? Porque, em geral, quase toda a população brasileira vai ter um pezinho ali na senzala, como a gente costuma brincar, ou na oca indígena, né? De alguma forma, todos nós temos na nossa genética a mistura dessas raças que formou o povo brasileiro. Isso eu estou falando em termos gerais. Portanto, aqui realmente o que existe é um preconceito muito mais em decorrência da tonalidade de pele do sujeito, que de fato existe, do que um racismo propriamente dito, como é o que acontece de fato nos Estados Unidos, porque ali houve uma agregação de raças e não uma miscigenação. Por isso, repito, que o pessoal da teosofia errou, né? Blavatsky, o próprio Max Heindel, que embora não seja um teósofo,
nos termos da Blavatsky, que também acreditava nessas teorias teosóficas, porque nos Estados Unidos as raças não se misturaram. Elas se aglomeraram, mas não houve uma mistura. Já no Brasil, não, o caso foi bem diferente. Aqui houve, de fato, uma miscigenação. E até certo ponto na nossa história, até ali o final do século XIX, início do século XX, essa miscigenação era muito criticada, inclusive, pelos próprios sociólogos e historiadores brasileiros, porque teria gerado uma raça mais fraca, inclusive do ponto de vista genético, uma raça mais limitada, mais viciosa. Essa situação começa a mudar quando o Gilberto Freire lança esse clássico da sociologia brasileira, que é o Casagrande Senzala, onde ele aborda de forma positiva essa miscigenação que aconteceu no Brasil. E eu me filio a essa corrente para dizer que no Brasil, para além disso que eu chamo de preconceito melanínico que existe aqui, existe, na verdade, um racismo que é de amor e ódio. Tá? Eu denominaria que o racismo no Brasil é, então, um racismo, entre aspas, sempre de amor e ódio. Eu não ignoro aqui, por exemplo, a crítica que um Florestan Fernandes fez sobre o mito da democracia racial no Brasil. Eu entendo que até certo ponto tem alguma procedência a forma como ele analisa essa questão também. Agora, a gente não pode ignorar o contexto de que o Florestan Fernandes faz essa crítica dele num espectro marxista, de uma luta de classes, e ele mesmo admitia isso. Eu diria que o Gilberto Freire representa muito mais o espírito do que é essa miscigenação e essas misturas de raças que aconteceram no Brasil. E aí, indo na mesma esteira dele, eu acho que realmente foi algo bom e algo muito mal compreendido por nós brasileiros, o fato de termos sido, sim, colonizados, na verdade, miscigenados pelo povo português. Se você comparar as diferentes colonizações, como a inglesa e mesmo a espanhola, você vai ver uma diferença muito grande daquela que existia no povo português, no espírito do povo português. É claro que eu não quero aqui romantizar, para não sofrer a própria, uma das críticas que fazem ao Gilberto Freire, embora não muito justa, a meu ver, de que ele romantizou demais a questão da escravidão no Brasil, mas de fato o português é um povo muito mais amável, né? Muito menos preconceituoso, por assim dizer, do que o europeu em geral. Tá? Então eu vou muito nessa linha do Gilberto Freire, lembrando que eu não ignoro aqui a crítica do Florestan Fernandes. Tá? Eu acho que tem alguma procedência, mas eu diria que nós brasileiros, então, somos um misto das duas coisas. Por isso que eu digo que o racismo no Brasil é um racismo de amor e ódio e que muitas vezes é fundamentado em pigmentação da pele ou o preconceito melanínico, como eu falei aqui. E, gente, por que eu digo isso? Porque, de um modo geral, nossa miscigenação foi tão intensa que quase todas as famílias brasileiras se veem envolvidas nessa questão. E aqui, então, eu vou pedir licença para vocês para falar do meu caso especificamente, para que a gente entenda, então, como é que funciona essa questão, exatamente a que ponto eu quero chegar. Bom, senhores, então hoje é dia dos meus tios e das minhas tias blasfemarem contra a minha vida por estar expondo todo mundo aqui, mas é por uma boa finalidade. Essas aqui na foto, então, são as minhas tias paternas, tá? Todas elas. Então você percebe que são mulheres de pigmentação de pele mais clara. Esses aqui são os meus tios paternos. Inclusive esse aqui no canto inferior esquerdo é o meu pai, né? E o aqui ao centro é o meu avô. Novamente, pessoas de pele mais clara. Agora, esses dois aqui são os meus avós paternos. Então perceba, meu avô, um homem branco, e minha avó, uma pessoa de pele mais escura. Do outro lado, né, da família, esses aqui são os meus tios e minhas tias maternas. Em uma super montagem aí, nada perceptível que minha mãe mandou fazer, você nota que são pessoas de pele escura ou negra. Inclusive, essa aqui no canto inferior direito é minha mãe. Agora, esses dois aqui que eu circulei são meus avós maternos. Aqui há uma inversão, inclusive, em relação aos meus avós paternos, né? Pois o meu avô tem a pele mais escura e a minha avó tem a pele mais clara. Por fim, esses dois aqui, né, que são a minha ascendência mais imediata, meu pai e minha mãe, ainda jovens, não eram casados nessa época. Veja aí meu pai com esse violãozinho style e bigode de Freddie Mercury, né? Só faltou cantar We Are The Champions para minha mãe. Então, meu pai com a pele mais clara, né, ou branca, e minha mãe com a pele mais escura ou negra. Senhores, nessa mesma linha eu poderia colocar a foto aqui das minhas ex-esposas, tá? Que eram todas brancas. Mas, né, para evitar um processinho, eu prefiro não expor aqui as digníssimas. Mas enfim, como eu disse, o caso da minha família pode até não ser a regra brasileira, mas também está longe de ser uma exceção, tá? Porque eu conheço várias famílias que têm uma miscigenação muito parecida com essa.
Pois bem, de todos esses agentes aí a respeito dos quais eu acabei de falar, né, na minha ascendência, tem um que eu gostaria de destacar muito, e é então a minha avó materna, a avó Doninha, como a gente costumava chamar, ou a Dona Maria José. Por que eu vou destacar a minha avó? Porque ela sintetiza bem o que é esse racismo de amor e ódio indissociável que faz parte da nossa trajetória cósmica enquanto povo, enquanto nação, a respeito do qual eu tenho falado aqui. Senhores, a minha avó Doninha, ou a Dona Maria José, nasceu na década de 20 do século passado, tá? Em 1924. Ou seja, para quem está ali mais ou menos familiarizado com a história do Brasil, sabe que fazia pouco mais de 30 anos que a escravidão tinha sido abolida do Brasil oficialmente. Portanto, você imagina que uma mulher branca, como era minha avó, nascida ali numa família que mexia com engenhos, né, criada numa fazenda, teve uma educação muito tradicional. Então você imagina que ela nasceu dentro do espírito do que eram os anos 20 e do que se era esperado de uma mulher como ela. Então, até certo ponto, eu sei que nenhum familiar meu vai achar que é muito ruim falar isso, porque a gente conhecia bem a dona Doninha, né, a avó Doninha, a Dona Maria José. Ela era uma mulher racista, até certo ponto. Sim, não tem como negar isso. Agora, vejam bem o que é isso que eu tenho chamado de racismo, de amor e ódio no Brasil e que tem a ver com esse nosso futuro. Essa senhora, que até certo ponto era racista, casou-se com o meu avô, que era negro. Vocês entenderam isso? Meus amigos, era uma senhora extremamente amável, tá? Não tinha uma única pessoa que não chegasse perto dela e não se apaixonasse. Era uma pessoa bondosa, ajudava a todos, amava inclusive os netos negros dela, tá? Amava de paixão, só que era fruto de todo esse ranço e dessa mentalidade que sim existiu no nosso país. Como eu falei aqui no início, eu não ignoro a crítica que o Florestan Fernandes fez, mas que definitivamente veio junto também dessa espécie de trator, desse rolo compressor que foi miscigenando as raças no Brasil, queiramos nós ou não. Então a minha avó era exatamente esse tipo de pessoa. Vocês estão entendendo o que é, então, essa questão do racismo no Brasil? O tanto que essa questão é visceral? Então, falar de racismo no Brasil, nos termos, por exemplo, do que se pode falar nos Estados Unidos, é totalmente descabido, na minha opinião. Nós somos misturados demais para falarmos de uma pureza racial aqui, ou mesmo de um racismo estrutural, como é o caso do racismo que acontece nos Estados Unidos. De modo que o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é exatamente isso. A questão da miscigenação no Brasil, para além desse aspecto escatológico e espiritual, que para mim é extremamente relevante, tem também esse aspecto sociológico indissociável. Aqui no Brasil, de fato, as raças se misturaram. Então não adianta, e aqui eu chego num ponto fundamental também desse vídeo que eu queria abordar, não adianta criarem esse discurso que a mídia brasileira tentou emplacar nesses últimos dias, principalmente em decorrência do que aconteceu nos Estados Unidos. E aqui eu me refiro, me desculpe, majoritariamente à mídia, dentro de um viés mais de esquerda político, querendo emplacar também aqui esse discurso do racismo, do negro aqui no Brasil, que é massacrado. Eu nunca falei nesse canal sobre questões tais como políticas afirmativas e cotas, mas tudo entra nesse mesmo pacote. Enfim, todas essas questões de uma mídia que quer o tempo inteiro jogar o negro contra o branco. E é impressionante o número de pessoas que compram esse discurso, sabe? É faccioso. Mas eu falei, no Brasil não adianta forçar, gente, esse discurso não cola. Porque a mulher tenta ser racista e ela olha para o lado, ela é casada com um negro. O cara quer ser racista, mas ele lembra que tem uma esposa negra, ou uma cunhada negra, ou sogro negro. É um povo miscigenado, não tem como a gente dissociar isso. Repito, isso tem um aspecto espiritual profundo, escatológico, que haverá de se revelar, mas mesmo do ponto de vista sociológico não tem como esse discurso colar, porque nós somos extremamente miscigenados. Eu sei que o nosso país ele tem uma série de problemas estruturais, a questão da violência aqui é muito intensa, até por conta dessa miscigenação de raças que aconteceu mesmo, mas definitivamente não tem como falar de racismo no Brasil, não faz sentido nos termos do que acontece nos Estados Unidos. Aquele é o karma do povo dos Estados Unidos. Tá? Eu sei que essa palavra já causa arrepios nos cristãos mais ortodoxos, porque eles logo já associam a questão do karma dentro da perspectiva do espiritismo kardecista. Agora o karma é uma coisa muito mais profunda. Para mim o karma está presente inclusive dentro do próprio evangelho, quando Paulo escreve aos Gálatas sobre a lei da semeadura, mas enfim, vamos nos atentar inclusive para isso, gente. Mais uma vez, as pessoas querendo criar esse discurso faccioso. No Brasil, e o que existe é realmente esse racismo de amor e ódio, insisto, porque tem uma questão de miscigenação necessariamente vinculada a tudo isso que eu tenho falado,
quando muito é, na verdade, um racismo melanínico ou que tem a ver aí com a pigmentação da pele. Eu sei que é um vídeo um tanto quanto subjetivo, tá sujeito a críticas, mas para esse vídeo era isso, senhores. Espero que ele possa ter sido um pouco útil para trazer reflexões. Eu tenho percebido que a plataforma já tem começado enfim, regular um pouco a divulgação dos vídeos aqui do canal. É um direito do YouTube, isso aqui é uma plataforma privada, então eu acho que eles têm direito de escolher o tipo de conteúdo que eles acham mais relevante ou não, né? Quando eu resolvi participar disso aqui então criei esse canal aqui tendo posse desse espaço, eu já sabia que estava sujeito a isso. Mas se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem, considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para você, deixe aqui seus comentários, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.